Muito bem, meu querido irmão, muito bem, minha querida irmã, você acabou de ouvir aí esse jingle do Quarteto Giliardi, Vem Pra EBD, tá bom? E com esse jingle eu dou a abertura do nosso programa EBD no rádio, hoje terça-feira, tá certo? Vamos estar aqui conversando com meus irmãos sobre a nossa escola bíblica dominical. Hoje não temos convidado, havíamos agendado um convidado para hoje, né? Mas ontem à noite aqui no culto, houve imprevisto, não vai ser possível a presença dele aqui conosco no nosso estúdio, tá certo? Mas louvo a Deus por você que está do outro lado, a sua presença que está nos acompanhando nesta manhã de terça-feira, tá? E já nesta manhã de terça-feira eu quero mandar uma luz especial a todos os meus irmãos que estão com a gente, como é o caso do meu irmão Felipe Gomes, da FEMEC Soluções, nessa oportunidade, já está ligadinho no pé do rádio. Juntamente com ele eu tenho o seu pai, irmão Edilton, e a irmã Cléris ali na Padre Carvalho, tá bom? Temos também a irmã Araceli, temos também a irmã Rita, na rua Gonçalves Dias, sintonizado na nossa programação, tá bom? E essa primeira música que o Léo vai trazer aqui dentro do nosso programa é um oferecimento especial para o irmão Felipe, para o Benjamin, futuro baterista da Igreja Assembleia de Deus em Bacabal, tá certo? E para todos os meus irmãos sintonizados conosco, todos os irmãos da Esperança, da Congregação Monte da Transfiguração, tá bom? Vamos de música, Leonardo, e eu volto já. Ok, meus queridos irmãos, estamos voltando nessa oportunidade com mais um quadro, com mais um bloco do nosso programa, e nessa manhã maravilhosa de terça-feira, queremos estar lhe cumprimentando com a doce e gloriosa paz do Senhor, e também te convidando para não mudar de frequência, ficar conosco, porque até às 8h30 estaremos aqui conversando com você, levando informações acerca da nossa escola bíblica dominical. E a lição que vamos estudar na classe dos adultos no próximo domingo tem como tema a realidade bíblica do inferno, a lição de número 11, portanto, fechando aí 2 lições para a conclusão do trimestre, né? E essa lição, esse trimestre, como todas as lições, são bênçãos de Deus, é assim uma maravilha para o nosso crescimento espiritual. E ela tem a realidade, o assunto dela, a realidade bíblica do inferno. O texto áureo está em Mateus capítulo 25, 41, que nos diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esta é o nosso texto áureo. E a nossa verdade prática nos diz assim: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada aqui na Terra. Tá bom, meu irmão? Então, uma lição muito boa que eu te convido para estar na IBD no próximo domingo, aprendendo mais sobre este assunto. E eu quero, nessa oportunidade, abraçar e cumprimentar também os nossos irmãos que estão ligados com a gente ali na área 4, que compõe as congregações Monte Sinai, na Vila São João, Monte Santo, no Parque Amazonas, e Poeirão, Vale da Bênção, tá certo? E Vila Graciete, congregação Belém. Então essas são as congregações da área 4. Eu quero abraçar a todos os nossos professores, coordenadores desta referida congregação, bem como a cada um dos nossos dirigentes, tá certo? Que trabalham aí nessas igrejas. Um abraço, e que não poderão deixar de frequentar a escola bíblica dominical no próximo domingo. O Léo vai trazer rapidinho aqui um jingle da IBD, e eu volto apresentando o conteúdo da classe de pré-adolescente que vamos estudar nesse próximo domingo. Que momento você está ouvindo? Muito bem, voltando aqui com o nosso programa EBD no Rádio. Esse programa sempre a gente traz convidado, quando não faremos aqui uma socialização dos conteúdos que vamos estudar no próximo domingo na nossa escola bíblica dominical. A escola, ela não é composta apenas de a classe dos adultos, mas temos aí, se a escola funcionar mesmo normalmente, tiver público-alvo, a escola tem 12 classes, né? Ela começa com o berçário, de 0 a 2 anos, aí vem maternal, de 3 a 4 anos, aí vem jardim de infância, de 6 a 5 anos, aí vem primário, de 7 a 8 anos, aí vem juniores, de 9 a 10 anos,
E aí, pré-adolescente de 11 a 12 anos, adolescente de 13 a 14 anos, juvenis de 15 a 17 anos, jovens de 18 a 24 anos e, por fim, adultos de 25 a 100 anos, né? Então, essa é a nossa grade de classes da nossa escola bíblica dominical. Note que há espaço para toda a família participar desta maravilhosa escola bíblica, tá bom? É a única agência que a igreja disponibiliza para dar instrução ao seu povo. A agência de escola teológica, uma escola teológica popular, tá certo? Que abrange toda a família, porque a igreja, ela é composta por famílias, tá bom? Você quer uma família feliz, você quer uma família equilibrada, você quer uma família alicerçada nos pilares das Sagradas Escrituras, então não deixe de levar a sua família para a escola bíblica dominical e lá, com certeza, a sua família será ricamente abençoada na palavra de Deus. Meus irmãos, na nossa classe dos nossos adolescentes, a lição de número 11, portanto estamos chegando já também ao final desse conteúdo, nós estamos estudando aqui em todo o trimestre, conhecendo o caráter de Deus, né? E nessa lição de número 11 vamos falar com Deus. Esse é o tema da lição. E essa lição ela está baseada no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 15, tá? E como toda a lição, elas têm um objetivo a ser alcançado. Você, professor, você, professora dessa classe, tá certo? Deverá empenhar para que no final da aula os seus alunos tenham aprendido o que está sendo proposto nesta aula. Como, por exemplo, nessa lição vamos aprender o que é a oração e como devemos orar. Uma coisa muito interessante para os dias atuais, né? Para os nossos adolescentes. Nós vamos estar falando da necessidade da oração na vida do adolescente, não somente isto, mas a oração na vida do cristão como tudo. A oração é a respiração da alma, né? Sem ela, a alma não sobrevive, sem ela, a alma desfalece, tá bom? Então, nós vamos também trabalhar nessa lição. Primeiro nós vamos caracterizar, identificar o que é a oração, depois vamos falar sobre a sua necessidade e, por fim, falar dos resultados obtidos através da oração. Então, este é o assunto da nossa classe de pré-adolescente. Você vai acompanhar no canal, está vendo a capa dessa belíssima revista, né? Aqui estou mostrando para você, tá certo? A capa da nossa revista de adolescente. Além desse objetivo que eu acabei de citar para os meus irmãos, temos também outros objetivos a serem alcançados, outros saberes a serem transmitidos, como, por exemplo, que Deus sempre responde às nossas orações, que a oração é o principal meio de comunicação com Deus, e que devemos começar a nossa oração bendizendo, glorificando, não é, o nome do nosso Pai Celestial. E é exemplo disso, temos a oração do Pai Nosso, o modelo, não é uma reza para ser repetida, mas é o modelo pelo qual você pode construir o seu diálogo, construir a sua conversa com Deus. Porque oração também é dialogar com Deus, é conversar com Deus, né? Saber que Ele é um Deus real, um Deus vivo, um Deus presente, que está ligado diretamente conosco. Basta isso também que agora que nós estabelecemos o diálogo com Ele. Também saber que na oração nós devemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Saber que Deus é um Pai amoroso, que está sempre pronto a nos dar o que precisamos. Note, nos dá o que precisamos, né? Porque hoje tem muita gente pedindo coisas supérfluas a Deus e essas relações muitas vezes não são respondidas, porque o Deus, como nosso Pai e como onisciente que Ele é, Ele sabe de todas as coisas, sabe, sem sombra de dúvida, aquilo que é o melhor para mim, aquilo que é o melhor para você. Aí o crente fica nervosinho, fica bravo com Deus quando ele não tem aqui a sua resposta atendida, a resposta vinda das suas orações, tá bom?
Então esse é o conteúdo da nossa lição. Vamos falar com Deus, do pré-adolescente do próximo domingo. E aqui na minha mão agora eu tenho a lição dos adolescentes, que vamos trabalhar no próximo domingo, tá certo? Adolescente de 13 a 14 anos, que nesse trimestre estão todos estudando as parábolas do Senhor Jesus, e estamos vendo que elas são parábolas vivas, não são coisas mortas, porque a igreja adora e serve um Deus vivo, um Deus que ressuscitou. Eu cheguei numa congregação, Leomar, e aí, antigamente tinha os estilos, né, de cu de ceia, era uma mesa com um pano branco coberto e tal, e aí eu disse, irmão, quem morreu aqui para estar coberto esse pano com essa mesa? Porque quem morreu, Jesus, mas ele já ressuscitou. Então vamos mudar aqui esse estilo desse mesa de ceia, vamos fazer uma mesa viva, uma mesa alegre, uma mesa bonita, porque o nosso Jesus vive, ressuscitou, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo em mim, está vivo em você, está vivo à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, né? Que geralmente as mesas pareciam assim um defunto no meio da igreja, aquele pano branco coberto, né? Então, nosso Jesus está vivo, vivo, ele vive, tá bom? E essa lição do próximo domingo, lição dos adolescentes, número 11, é uma pergunta que vai fazer aos nossos adolescentes. Você está firme? Você está firme, adolescente? Onde está a sua firmeza? Onde está a sua confiança? Onde está a sua fé? Paulo disse uma afirmativa assertiva quando ele disse, eu sei em quem tenho crido e não há sombra de dúvida, tá? Então essa é a pergunta que é feita aos nossos adolescentes, tá? E nós temos como proposta pedagógica deste ensino ensinar que a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé, que ela é a inerrante palavra de Deus, que ela é a infalível palavra do Senhor. Ela apenas não contém, como dizem alguns, apenas contém. Não, ela não contém. Ela é a palavra de Deus, tá bom? Então, ensinar para o nosso adolescente isto. E destacar também que a palavra de Deus, além de ouvida e estudada, precisa ser praticada, precisa ser exercida, precisa ser vivida, porque a palavra de Deus também, ela é viva, né? Ela é viva, muito viva, e não é a letra morta, não. A letra morta mata, mas a letra viva traz vida ao coração dos leitores, traz vida a mim, traz vida a você. E por fim, aqui nessa lição, a proposta pedagógica desta lição é ratificar, reafirmar a importância da obediência de um discípulo de Deus. Se você é adolescente, de um discípulo de Jesus. Se você é adolescente e é discípulo de Jesus, por certo, a obediência faz parte deste seguir, faz parte da vida deste discípulo, tá bom? E aí as lições, como sempre, elas são divididas em 3 pontos, didaticamente, já tudo preparadinha, para o professor apenas orar, pedir a graça de Deus, pedir a unção do céu, pedir a revelação do Espírito Santo e aplicar, né? E aplicar na vida dos nossos alunos, né? 3 pontos. Primeiro ponto vai falar 2 homens, 2 casas e 2 destinos, né? O segundo ponto vai falar tempestade revelará a diferença. E o terceiro ponto, obedecer é melhor do que desmoronar, tá bom? Então esse é a nossa aula dos nossos adolescentes. Mostrar a capa aqui, você que vai nos acompanhar no canal, tá certo? A capa, as parábolas do Senhor Jesus são vivas. Meu amigo Leomar, me traz aí rapidinho mais uma canção e eu volto já já aqui dentro do nosso programa EBD no rádio. Muito bem, estamos voltando com o nosso programa EBD no rádio, hoje terça-feira, e você acabou de ouvir essa belíssima canção na voz de Eliezer Rosa, tá certo? Ele que já dorme no Senhor, né? Mas deixou registrado aí esta belíssima música, esse belíssimo louvor,
tá certo? Essa belíssima canção que com certeza toca profundamente ao coração do pecador, né? Ao coração do pecador, fala a alma, tá certo? E é uma belíssima canção. Eu quero, nesse momento, meu amigo, irmão em Cristo Jesus, apresentar para você o conteúdo da lição de juvenis, de 15 a 17 anos, né? Essa lição de 15 a 17 anos, que tem como tema nesse trimestre, conhecendo os livros dos profetas. Este é a temática da lição dos nossos juvenis de 15 a 17 anos, tá? E na lição de número 11, estamos chegando já ao final, né? Lição número 11, ela tem o tema a ser estudado, é Sofonias e Ageu, né? Esse é o tema da lição dos nossos juvenis para o próximo domingo, tá? E nesta aula, ela está baseada, o texto para esta aula está baseada em Sofonias, capítulo 2, versículo 1 e ao versículo 3. Portanto, depois Ageu, capítulo 1, verso 5 ao 8, e Ageu, verso 2, 5, 6, Ageu 2, verso 6 e verso 9, tá? E esta aula, querido irmão, querido professor, nesta aula, nossos adolescentes, juvenis, nessa faixa etária, tem como objetivo, esses livros, eles trazem uma mensagem de alerta, né? E essa mensagem de alerta serve para nós também nos nossos dias atuais, né? Por exemplo, nos alertar que o profeta, né, do Senhor, Sofonias, que ele é a respeito do dia do Senhor. Traz essa advertência, essa mensagem de alerta anunciada por esse profeta a respeito desse grande dia que hoje nós observamos que se aproxima esse grande dia do Senhor, tá certo? Relatar também que a mensagem de Ageu quanto à necessidade de escolher as prioridades certas, né? Escolher as prioridades certas. E explicar, querido irmão, querido aluno, que a manifestação da glória de Deus é consequência da santidade. Manifestação da glória de Deus acontece na vida. E aí, irmão, nesse tópico, só me permita abrir aqui um parênteses rapidinho para dizer que nós estamos muito enganados, ou sendo enganados, tá? Eu sempre costumo dizer isto, eu não acredito numa frase que é citada como refrão. Em parte dela eu não acredito quando as pessoas afirmam o seguinte: Deus usa quem Ele quer, mas tem a condição para Ele usar quem Ele quer. Que condição é essa, irmão Ribamar? Eu não acredito que uma pessoa que está vivendo mergulhada em pecado, mergulhada em uma vida distanciada de Deus, apenas uma vida de fachada, de aparência, eu não acredito que Deus use uma pessoa dessa. Não, me perdoe se estou contrariando o seu entendimento, a sua crença dessa manhã. Mas eu não acredito. Porque, irmãos, a santidade, a glória de Deus é consequência de uma vida de santidade. Então eu não acredito que uma pessoa que está em pecado, Deus vai usá-lo. Não, de maneira nenhuma. Porque ele vai deixar tantas pessoas que têm vida santa, consagrada a Deus, deixar de usar, para usar uma pessoa que está em pecado. E até porque a Bíblia diz claramente, o profeta Isaías diz que as nossas iniquidades, que as vossas iniquidades afastam-se da presença de Deus. Então, eu não acredito que uma pessoa esteja em pleno pecado, vivendo uma vida de pecado, seja usada por Deus, tá? E aí muitos irmãos acreditam, mas Deus ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. É verdade, quem Ele quer, mas para esse querer, ele tem uma condição, que é viver uma vida santa, viver uma vida de consagração a Deus, viver uma vida de obediência a Deus, né? Ah, mas quando ele ora, acontece milagre, irmão. Não te baseia por milagre, irmãos, né? Não te baseia por isto, pelo que teus olhos verem. Não deixe teus olhos te enganar. Tá querendo Tomé? Só vendo no que tu crê? Não. Se for por milagre, a Bíblia diz assim, olha aí, você que bota tanta fé em milagres, que atribui grandemente o que Deus está usando porque está acontecendo.
Paulo aos Coríntios vai dizer que o inimigo das nossas almas, ele faz cair fogo do céu. Você quer um milagre mais do que esse? Cair fogo do céu, e se possível enganarão a muitos. Tem muita gente correndo atrás de profeta, correndo atrás de mensageiro, correndo atrás de pregadores, porque eles operam, quando eles oram as pessoas são curadas e tal. Mas e a vida desse pregador? Como está a santidade dele? Está no centro da vontade de Deus? Opa, beleza, pois é Deus que está operando, é Deus que está manifestando a sua glória na vida dele. Não está uma vida de pecado, uma vida de prostituição, uma vida de engano, não é Deus, meu irmão. Tenha certeza disso, que não é Deus que está operando e trabalhando na vida dele, tá bom? E essa lição vai nos alertar acerca disso, do grande dia do Senhor, apresentar essas mensagens do profeta a respeito disso, da grande tribulação. Aqui é uma lição profética, uma lição escatológica, ressaltar a importância das escolhas que nós devemos fazer, como disse, a quem servis, portanto, eu e minha casa, disse Josué, escolhemos servir a Deus, priorizou, né? Então, essa lição é muito importante para os nossos jovens, tá? E, por fim, ressaltar a manifestação da glória de Deus como consequência de uma vida santa. Tá aqui, mais uma vez, a capa da lição, juvenis de 15 a 17 anos, tá bom? Tem na minha mão agora aqui, finalizando o currículo, esse currículo, digamos assim, da nossa juventude. Eu tenho a lição dos jovens, que nesse trimestre, irmão, essa lição de jovem foi, assim, uma coisa espetacular. O estudo da lição do nosso jovem nesse trimestre, né? E trabalhamos todo esse conteúdo com o tema, o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras, né? E aí esta aula do próximo domingo, a aula de número 11, que tem como tema a realidade bíblica da esperança, né? A realidade bíblica da esperança. E o nosso texto principal dessa lição está baseada, né, em Romanos 12:12, além de Romanos 12:12 também em Salmos 42, versos 6 ao 11. E tem como tema aqui o texto principal: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Meus irmãos, essa lição do próximo domingo, a realidade bíblica da esperança, ela vai mostrar para os nossos jovens a importância da fé cristã. Em uma era de desespero, em uma era de absoluto obscurantismo acerca da fé, no seguinte aspecto, da negação da fé, a palavra correta é essa, me permita, o termo correto é esse, da negação da fé, tá certo? Do apagar a esperança do povo cristão, tá certo? E essa lição vai trabalhar também na nossa juventude, saber que para o cristão há esperança para a vida, que na vida nós cristãos temos esperança para esta vida, que nem tudo está perdido nesse mundo rei todo aí cheio de mazelas, não, mas a esperança nossa está viva, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por fim, querido irmão, ressaltar que para o cristão a esperança na vida futura. E se fôssemos resumir essa lição nesta manhã para você, querido irmão, nós resumiríamos dizendo o seguinte, que em um mundo cheio de desespero, em um mundo onde falta muita fé, a esperança é uma virtude que todos nós cristãos devemos cultivar em nossa vida, sabe? A esperança na vida eterna, a esperança em que Deus vive, a esperança em que o Senhor estará ao nosso lado, a esperança que em meio a toda essa turbulência, nós não estamos sozinhos nessa jornada, nós não estamos andando sem o rumo, não, nós temos o rumo, a bússola a seguir, né, que é a Bíblia, que nos aponta o roteiro pelo qual nós devemos caminhar. Tá bom? Então essa lição maravilhosa do nosso jovem, a realidade da esperança. E por fim, chegando aqui o nosso conteúdo, né?
da lição dos nossos adultos, que é de 25 a 100 anos, né? Que tem como tema a realidade bíblica do inferno, o texto bíblico áureo, lemos agora há pouco, a verdade prática, falamos também, e a leitura em classe está em Mateus 25, 41 ao 46. Amados, dessa lição de domingo, né, nós estudaremos a respeito do inferno. Muitos evitam falar sobre este tema. Muitos trazem até calafrios, para outros trazem motivo de zanga. Se zangam, não podemos falar sobre esse assunto, tá certo? Mas esse tema ele é real, não é? E a igreja precisa falar mais sobre isso, precisa falar mais sobre essa realidade, porque é uma realidade, irmão. Não tem outro meio, não. A Bíblia claramente tem várias passagens bíblicas que mostram claro isso. Apesar de que hoje nesse mundo que estamos vivendo há uma corrente teológica negando a existência, dizendo que o inferno não é real, que o inferno não existe. Até nós soubemos informações de um dos nossos professores que estavam ensinando isso, negando a existência desse lugar. Mas se a Bíblia diz que ele existe, se existe o céu, tudo há um positivo e um negativo. Você concorda comigo? Tudo há o positivo e há o negativo. Se há o positivo, que é o céu, para onde irão os salvos em Cristo, também existirá o inferno. Porque tudo há o seu lado positivo na vida e o lado negativo. E nesta lição vamos estar estudando isso. É um alerta, irmão, é um alerta para nós cristãos, não é nem para o mundo, não é nem para o pecador, digamos assim, não, mas é um alerta para toda a cristandade. É um alerta, tá certo? Porque, querido, um dia todos nós vamos experimentar a morte, independentemente da nossa classe social. E uma vez que experimentamos a morte, nós teremos esse encontro com Deus. Não é? Independente, irmão, mas eu tenho várias formações teológicas, eu tenho curso superior, independente, irmão, de sua classe social, independente da religião que você participa, independentemente dos títulos que você tem, nós sabemos que depois da morte, a Bíblia é bem clara em dizer, segue-se o juízo. E esse juízo que está dividido em duas partes, céu ou inferno. O inferno é real, ele não foi preparado para o ser humano, não foi, e por esta razão é que nós nos sentimos incomodados de falar a respeito dele. Muitas pessoas se sentem incomodadas, né? Mas contudo a sua realidade é um alerta para nós, ao longo da nossa carreira aqui na Terra, porque a nossa vida, diferente do que muitos pensam, a construção da minha vida no céu, quer anotar? Pega uma caneta aí, dá essa dica aqui para você gratuitamente. A construção da minha vida no céu, ela é feita aqui na terra. É aqui na terra que eu construo a minha vida no céu. Muitas pessoas pensam, não, mas depois da morte... Não, meu amigo, depois da morte segue-se o juízo. Está bem claro o texto, claro, dizendo isso. Depois da morte segue-se o juízo. E o inferno está dividido esse juízo em dois sentidos, céu e inferno. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, diz Paulo aos Romanos, receberão os seus galardão, receberão a sua recompensa, serão galardoados pela sua obra aqui na terra, tá certo? E aqueles que optaram a viver uma vida longe da presença de Deus, longe da sua santidade, longe dos seus ensinamentos, com certeza o lugar reservado para eles é o lago de fogo, que a Bíblia também tem vários nomes, Hades, lago de fogo, tá certo? Está preparado para eles, tá certo? O inferno é um dos principais assuntos
do Novo Testamento. E há alguns estudiosos que dizem que Jesus, em livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, o escritor Marcos, diz que Jesus falou mais ali sobre o céu do que sobre o inferno, alertando o perigo que o homem corre de ir para lá, se não aceitar o sacrifício que foi ofertado, que foi dado gratuitamente na cruz do Calvário, que o nosso Salvador ali se ofertou como oferta de oblação, como oferta viva em meu lugar e em seu lugar. Então, nessa lição, vamos trabalhar esse tema, realidade bíblica, tá? E o professor, durante a apresentação dessa lição, ele deve mostrar para os nossos alunos, queridos irmãos, sobre o pensamento humano a respeito do inferno. Já falamos um pouco, que hoje está todo mundo correndo para dizer, olha, isso não existe, Deus não vai jogar a sua obra-prima, a coroa da sua criação, falando da teologia, né? Eu não estou nem falando do ímpio, não estou nem falando do pensamento ímpio, mas do pensamento que já surge no nosso meio nos últimos tempos, né? E o professor deve mostrar esse pensamento humano, né, a respeito disso. Também o professor deve mostrar que a palavra inferno aparece na Bíblia, não é invenção humana, né? Etimologicamente está lá, e literalmente, fisicamente, está tudo lá falando sobre isto, né? Então, o nosso professor deve fazer isto, deve mostrar isso para os nossos alunos da classe dos adultos, tá? Porque, queridos irmãos, quer queira ou que não, esse é um assunto que faz parte dos cristãos. Não tem como você subtrair isso aí. Não tem, tá lá, porque, como eu disse, a vida, tudo há o positivo e há o negativo. Então, é necessário que nós, como servos do Senhor nosso Deus, além de nós termos esse entendimento da realidade desse local, nós devemos alertar a importância também para que essa sociedade perdida no mundo, mergulhada aí em seus desejos pecaminosos, alertar o perigo que eles correm para lá. Por isso que a importância do testemunhar, a importância, no século que estamos vivendo, não há mais espaço para o crente 007. Não há mais espaço. Eu estava vendo agora, recentemente, até o pastor Eliseu pregou aqui segunda-feira atrás aí, ele citou o relato, o testemunho dessa senhorinha de 70 e poucos anos, missionária nata, pessoa consciente da realidade do inferno e que o desejo dela é que outras pessoas não vá para o inferno. E aí qual foi a estratégia? Ninguém a enviou, sozinha, de seu livre, espontânea vontade, sem apoio de estrutura religiosa, de igreja. Quando eu falo de estrutura religiosa de igreja, não, mas sozinha. O que ela fazia? Nos aeroportos era proibido se pregar o evangelho. A ANAC não permitem que haja pregação do evangelho lá. E ela comprava as passagens para viajar com antecedência de 30 dias. E ia para o aeroporto, porque no aeroporto está dizendo, não está marcando o prazo, você tem que pegar o voo. Então ela ia e ficava lá no aeroporto durante esses 30 dias pregando o evangelho. E ali vimos os relatos de quantas pessoas foram impactadas pela palavra de Deus, de quantas pessoas foram transformadas, porque aceitaram esta realidade, aceitaram a mensagem daquela senhorinha, né? Estou falando de uma senhora de quase 70 e poucos anos. E a vida dela era essa, andar de aeroporto em aeroporto, mundo afora, anunciando a palavra de Deus, resgatando as pessoas do fogo do inferno. Porque, irmão, entendemos que essa é a mensagem principal da igreja: resgatar, tirar almas que estão caminhando a passos largos para o inferno. E esse testemunho, eu confesso que eu não ouvi o Eliseu falando aqui na segunda-feira, mas vi ontem na internet um videozinho curto dela falando dessa senhora, e ela, a própria senhorinha, já faleceu, já dorme no Senhor, já descansa no Senhor, das suas lutas, das suas fadigas, e ela disse que há 20 e poucos anos, ou há 30 me parece, que ela estava nessa vida de viajar o mundo, não só nos aeroportos, mas também nas rodoviárias,
porque é onde há aglomeração de pessoas, onde há um fluxo muito alto de pessoas, né? Então nós, igreja do Senhor, despertemos-nos para essa realidade. Crente, como eu disse aqui, não há nesse presente século lugar para crente 007, né? Que é agente secreto, não há. Temos que botar, mas eu vou ser preso. Vá preso, irmão, não se preocupe não. Mas o meu amigo vai pensar, se eu falar de Jesus para ele, vai pensar negativo a meu respeito. Deixe que pense. Mas eu vou perder amigo. Não, você não se aguente se afastar de você por você estar anunciando o evangelho. É porque nunca foram seus amigos. Não se preocupe com isso. Eu amo, irmão, eu me identifico muito com pregar o evangelho, sabe? E eu volto alegre. Você não tem você não pode mensurar a alegria no meu coração. Eu disse isso na igreja domingo passado, que estamos com um projeto de evangelização lá, que não era nem para ter projeto, já é uma missão nata da igreja, fazer evangelização. E eu digo, irmão, eu volto feliz de um culto de rua. Eu volto feliz da oportunidade que eu testemunho de Cristo, porque eu volto com a sensação do dever cumprido. Eu volto com a sensação de que eu fiz a minha função pela qual eu fui chamado, e que saiu sobre mim o sangue da vida do pecador que ouviu o evangelho. Porque também culto de rua, irmão, não é para estar com uma brobrinha, não. Não, outro dia eu fui participando do evangelismo, e lá a irmã deparou em línguas estranhas no meio de um bando de ímpio. Não é o momento disso, não, irmão. Não é o momento disso. Não, esse momento é o momento seu, particular seu, o momento íntimo seu com Deus. É o momento da comunhão da igreja, sim, você é da igreja, nos cultos, você tem a liberdade de glorificar a Deus, falar em língua, etc. Mas no ato da evangelização, não. Tem que ser uma mensagem clara, uma mensagem objetiva, uma mensagem centralizada, tá certo? O evangelismo é isso. Eu já disse na igreja, gosto mais de pregar para pecador do que para o próprio o que já está na igreja, tá bom? Então nessa lição vai falar a respeito disso, desse inferno. A palavra-chave dessa lição é inferno. Não quer ouvir? Pois aceite Jesus como Salvador, que você não vai para lá, tá certo? E nossa lição, como sempre, ela é dividida em 3 pontos, como já mencionei aqui. No nosso primeiro ponto, o professor vai falar a respeito do pensamento humano, vai falar o que a filosofia diz, vai falar o que os teólogos dizem, né? Os teólogos de mente cauterizada, tá certo? De mente cauterizada. Porque um teólogo que estuda a Bíblia, irmão, e nega a existência do inferno, com certeza a sua mente já está cauterizada. Então esse é o primeiro ponto da aula. O pensamento humano a respeito do inferno. O que dizem os teólogos hoje sobre isso? O que dizem os filósofos? Sobretudo aqueles da mente cauterizada, tá bom? E no segundo ponto vai falar o ensino universalismo, tá certo? E nesse primeiro sinopse desse ponto vai dizer: na atualidade muitos pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Então muitíssimo é enganado, tá bom? No nosso segundo ponto nós temos aqui, o professor vai falar sobre como aparece na Bíblia a palavra inferno, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, está lá. E aí tem aqui a lição, tem as definições, que não vou dizer aqui, deixar para você ir para a aula, aprender sobre isso. Vou ler só o sinopse do segundo ponto, que vai dizer: a palavra inferno aparece na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tá bom, meu querido irmão? Então, é interessante que o professor explique também que Jesus também retrata a extrema angústia dos que sofrem o castigo final de serem lançados no inferno, nas trevas exteriores. Vamos estar lá em Mateus capítulo 8, versículo 12. E por finalização, o terceiro ponto da nossa aula, vai falar que o inferno é uma doutrina bíblica, tá certo? O conceito de inferno e por aí vai. Então, esse sinopse vai falar que a doutrina bíblica do inferno prova a sua realidade. Então, irmão, não perca, como toda essa lição do trimestre, toda ela, que não é porque o autor foi o pastor Zé Gomes, de maneira nenhuma, mas todas as lições bíblicas são uma maravilha do céu para a sua edificação espiritual.
Então te convido nessa manhã, finalizo esse momento Escola Bíblica Dominical com estes resumos da aula que vai acontecer no próximo domingo, te convidando aí à Escola Bíblica Dominical. Eu volto já já com a nossa agenda da igreja, da EBD.